Bem-vindo, está de volta mais uma vez o nosso programa A Hora da Vitória, uma realização da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade aqui no bairro de Cumberland, no número 141 da Bear Hill Road, 141 Bear Hill Road, Cumberland, Rhode Island. O endereço aparece sempre aí na tela, no nosso screen. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o pastor Alberto Borgas. Aceitem todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande, ouvinte, estar em vossa companhia. E eu quero mais uma vez agradecer, como todas as vezes eu agradeço a nossa respeitosa audiência pela permissão e o privilégio que vocês me dão de entrar aí através do seu aparelho de televisão, celular e outros meios de comunicação aí dentro da sua casa, em prisões, em hospitais, em nursing homes, né? É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus e poder orar por todos vocês. E eu gostaria, antes de ler a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quando eu falo em palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Estou me referindo à Bíblia Sagrada que nós vamos ler, né? A Bíblia Sagrada, ela é a resposta, é o ponto final para qualquer questão. A palavra de Deus, a Bíblia, é que define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, os princípios morais. Está tudo aqui na Constituição do Reino de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós vamos orar neste momento. Eu creio que você não está aqui por acaso assistindo esse programa. Foi Deus mesmo que preparou, tocou na sua vida para que você pudesse separar esses minutos para participar conosco. É uma bênção muito grande. E temos a certeza, a plena convicção que o Espírito de Deus se move durante o programa A Hora da Vitória. O propósito desse programa é que você possa ser encorajado, animado, consolado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus, abençoado, salvo, que o teu lar, a tua família seja abençoada. E a única maneira de nós sermos abençoados é através da verdade. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oremos, vamos orar nesse momento para que Deus possa se mover, o Espírito de Deus se mover através desse programa para te ajudar, para te socorrer, para te abençoar, para te animar, para te fortalecer, para tirar as dúvidas do teu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de poder se reunir com todos os ouvintes, meu Deus, de diversas religiões, diversas crenças, estão aí, ó Deus, participando conosco, e eu agradeço pela vida de cada um, ó Pai, desde a criança até o adulto, esse casal, essa família. Eu te suplico, ó Pai, que durante o programa A Hora da Vitória, onde estaremos lendo a Tua Palavra, nós te rogamos, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda, ó meu Deus, da Tua presença, da Tua glória, conceda, meu Deus, que o Espírito Santo se mova nos corações que estarão abertos a Ti a partir deste momento. Alcance, meu Deus, todos os nossos telespectadores com a Tua bênção, Senhor. Alcance, Senhor, os tristes, os angustiados, os desesperados da sua vida, meu Deus, aqueles que não sabem mais o que fazer da sua vida, aqueles que estão enfermos, desenganados pelos médicos, pelos recursos humanos, Senhor, aqueles que estão oprimidos por uma circunstância, até mesmo, Senhor, por uma obra de bruxaria e feitiçaria. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar esta vida com o teu favor, com a tua graça, com a tua promessa, Senhor, com o teu Espírito
Santo, Senhor, e libertar este ouvinte desta opressão maligna, libertar, meu Deus, os drogados, aqueles que querem sair da dependência das drogas, do álcool, do vício, Senhor. Eu te peço, ó Pai, venha ao encontro desta mãe que chora pelo seu filho, por esse pai de família desesperado da sua vida, desse jovem, Senhor amado, com o coração vazio, Senhor. Venha ao encontro, Senhor, ó Deus, de todos aqueles, ó Pai, que suplicam a tua ajuda, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos que têm uma Bíblia, abrir a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia católica, é a mesma, tá? É a mesma, o que eu vou ler aqui está dentro de uma Bíblia católica ou uma outra Bíblia, é o mesmo texto bíblico. Está em 1 de São João, a carta, né? Epístola. É a carta de São João em 1 São João, capítulo 3, né? Lá perto do livro do Apocalipse. Antes do livro do Apocalipse tem o livro de Judas, e depois tem o livro 1º, 2º e 3º João. E é no 1 João, capítulo 3, que nós vamos meditar neste momento. E esse texto fala sobre filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós vamos entender mais essa expressão que a Bíblia diz sobre filhos de Deus. Aqui no capítulo 3, primeiramente, capítulo 3, verso 1, o apóstolo João nos expressa dizendo: vede com grande amor, caridade, amor, nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, né, se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele, em Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, qualquer que comete o pecado, né, pratica o pecado, também comete iniquidade, isto é, perversidade. Porque o pecado é perversidade, iniquidade. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca, não vive habitualmente pecando. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem vive na prática do pecado voluntariamente, habitualmente, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Por isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não vive pecando habitualmente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus.
Interessante, muito surpreendente que João aqui fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo, né? Filhos de Deus e filhos do diabo. Mas aqui no verso 1, o apóstolo João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, para que hoje, né, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então Deus fez um grande esforço em tomar essa decisão de enviar o seu Filho Jesus aqui na terra para dar a sua vida, derramar o seu sangue, pagar as nossas dívidas, que são os nossos pecados, para que através desse sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e ser aceito na família de Deus, e ser chamado filhos de Deus, e ser chamados filhos de Deus. E agora nós vemos aqui o apóstolo dizendo, vede quão grande, vede, quer dizer, procure ver, procure enxergar, né? Reconhecer o grande amor e o grande esforço de Deus para que hoje fôssemos ou pudéssemos ser chamados filhos de Deus, aceitos como filhos de Deus na família de Deus. E aí, aqui João diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. O mundo, humanidade, separado de Deus, divorciado de Deus, não conhece Jesus e também não consegue, muitas vezes, identificar os filhos de Deus. Os filhos de Deus não reconhecem os filhos de Deus. Logicamente, quem é filho de Deus, ele anda com Deus. Ele anda no mesmo caminho de Deus, ele anda de acordo com Deus, alinhado com a vontade de Deus, completamente oposto a este mundo. Nós sabemos aí quais são os valores, os princípios que há neste mundo. Nós estamos vendo aí no rádio, na televisão, na sociedade, a decadência moral que está acontecendo na família, na juventude. Então o mundo anda totalmente em direção oposta. Mas os filhos de Deus, ele anda de acordo com Deus. Tem um versículo lá em Amós, capítulo 3, verso 3, que o profeta pergunta, poderão duas pessoas andar de acordo, andar junto se não tiver de acordo? Duas pessoas não podem andar junto se não tiver de acordo. Então, uma pessoa que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus não vai andar com ele. Por consequência, essa pessoa não é filho de Deus. E o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Quem não é filho de Deus é filho do diabo, né? Eu espero que todos que estão aqui presentes, me escutando, todos sejam filhos de Deus, que ninguém seja filho do diabo, que ninguém ande de mão dada com o pecado, né? Seguindo aí o curso deste mundo, fazendo tudo o que este mundo pratica e oferece, mas seguindo a Jesus, praticando a verdade e praticando a justiça. Aí, no verso 2, o apóstolo diz, amados, agora somos filhos de Deus. Olha, agora somos filhos de Deus. Antes, muitos de nós não era filho de Deus. Quem sabe alguém que está me ouvindo hoje é um filho de Deus, mas não era filho de Deus, né? A gente só tem o direito de ser chamado filho de Deus depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Eu vou ler aqui, eu estou aqui nas cartas de João, né? 1 João, 2 João, 3 João. Agora eu vou ler lá no Evangelho de João, né? Também é de João, mesmo João. João capítulo 1, para que os ouvintes que estão interessados em compreender, para que vocês que estão com sede de verdade, sede de justiça, vocês que querem esclarecimento, porque são inteligentes, né? Só pessoa inteligente quer ser esclarecido. Então, veja bem, para você possa entender, olha só, verso 11. João capítulo 1, verso 11. Diz assim, veio para o que era seus e os seus não o receberam.
Está dizendo aqui que Jesus ele veio para o povo judeu, o seu povo, e o seu povo não receberam. Nós sabemos que o povo judeu naquela época, com exceção dos apóstolos, alguns discípulos naquela época que reconheceram Jesus, mas somente o clero daquela época não aceitou Jesus, né? Não receberam. Jesus veio para o seu povo não receberam, tanto é que entregaram Jesus condenaram Jesus, entregaram na mão de Pilato, o governador romano, e mataram a Jesus. Bem, ele veio para os seus e os seus não receberam. Verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui em João capítulo 8, nós vemos uma confrontação dos judeus com Jesus. E Jesus chama ali muitos daqueles judeus que não criam em Jesus de filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Jesus falou abertamente, vocês são filhos do diabo porque vocês são mentirosos, né? O diabo ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então nós vemos aqui, a palavra de Deus nos expressa que veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto recebem Jesus como seu Salvador, eles têm o direito de ser chamados filhos de Deus, por adoção. A Bíblia usa a palavra adoção. A pessoa, quando arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, entrega a sua vida a Ele e quer seguir a Jesus, ele é aceito por Deus na família de Deus, ele é adotado como Filho de Deus. Agora, aqui em João mesmo, capítulo 3, verso 16, está escrito assim, olha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, humanidade, né? O mundo, humanidade, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Filho único. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. E todos nós somos adotados como filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus. E Jesus chamou eles de filho do diabo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, cremos que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, e aceitamos Jesus como seu Salvador, crendo que Ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Então, quando Deus vê isso, então Deus recebe você, aceita você na família cristã, na igreja invisível, né? E você, a partir desse momento, passa a ser chamado filho de Deus. João capítulo 1, verso 13, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, para entender, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Verso 11, verso 12, mas todos quanto receberam, têm o direito de ser chamado filho de Deus. E aí está falando no verso 13, essas pessoas que recebem o direito de ser chamado filho de Deus, ele teve um novo nascimento. Por quê? Porque agora ele é reconciliado com Deus e Deus perdoa os seus pecados. Isso é chamado na Bíblia novo nascimento. E esse novo nascimento está falando aqui no verso 13, um nascimento, não é o nascimento da carne, olha aí, não é o nascimento do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, está escrito aqui. Então, quando você crê em Jesus, você nasce de novo, você é aceito por Deus na família de Deus, tem o direito de ser chamado filho de Deus, né? Porque um dia você nasceu do sangue, um dia você nasceu da vontade da carne, por decisão de duas pessoas, seu pai e a sua mãe. Um dia eu também nasci, estou aqui por decisão de duas pessoas, do meu pai e da minha mãe, né? Mas não era filho de Deus, por causa do pecado original, já nascemos em pecado. E precisamos se arrepender para poder sermos recebidos na família de Deus como filho de Deus. Então, esse é o novo nascimento, é o novo nascimento espiritual. Voltando lá em 1 João capítulo 3, é isso que João aqui está falando. Para nós, vede quão grande amor nos tem concedido Deus. O Pai
para que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que esforço de sacrifício, esforço de sangue, né? Sangue puro, sangue inocente. Eis, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia ser sacrificado, né? Uma pessoa inocente, como os animais eram sacrificados no Velho Testamento, inocente, e levava a culpa dos culpados. E assim Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele assumiu as nossas culpas e foi castigado no nosso lugar. E por isso, hoje temos o direito de ser chamados filhos de Deus aos que creem, aos que aceitam Jesus, aos que se entregam a Jesus. Entrega o teu coração para Jesus, se você não entregou, né? Pedindo perdão dos seus pecados. E quando você faz isso, o que acontece? Você está se reconciliando com Deus. Porque antes de você tomar essa decisão, você não é filho de Deus ainda. É considerado até mesmo um inimigo de Deus. O homem que rejeita Jesus é considerado um inimigo de Deus e precisa ser reconciliado. E nós já nascemos nessa situação, mas Deus nos dá a oportunidade, através da pregação do Evangelho, né, de reconhecer que somos pecadores e que não conseguimos salvar a nós mesmos e que precisamos de um Salvador. E reconhecer que o Salvador é Jesus, o Filho de Deus, né? Amados, agora, olha só, verso 2, 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, graças a Deus. Agora eu sou um filho de Deus, porque eu posso dizer para todos vocês, com todas as letras, que no passado da minha vida eu fui um filho do diabo, porque vivia na prática do pecado, né, fazendo tudo que era contrário a Deus. Mas graças a Deus que a luz do Evangelho, dessa pregação chegou na minha vida e me iluminou, né? Glórias a Deus, eu me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida a Jesus e Deus me recebeu na sua família. Deixei de ser filho do diabo, porque estava praticando o pecado e fui aceito na família de Deus como filho de Deus. E você também, meu ouvinte, Jesus morreu por você também. Você também é uma pessoa muito especial, muito importante, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, que o pecador fique fora desse plano de salvação. Isso não é a vontade de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, também está incluído nesse plano de Deus. Quando Deus planejou a salvação da humanidade, eu e você já estamos incluídos nesse plano de Deus antes que o mundo fosse criado. Você já estava no plano de Deus e eu também já estava, né? Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, você já estava incluído no plano de Deus para essa salvação, e eu também. Glória a Deus. Então, por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, né? E Deus nos deu o livre arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão para decidir agora o que você quer, né? Deus, ele já fez a sua parte. Agora é você que tem que fazer a tua parte. E o que Deus demanda? O arrependimento dos pecados, o abandono aos pecados, reconhecer que Jesus morreu em teu lugar. Olha, Jesus sofreu muito em teu lugar. Se Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, sofreu aquela coroa de espinho, aqueles cravos, né? Aqueles pregos que foi transpassado, como é que nós vamos viver ainda pecando habitualmente? Por isso que a palavra de Deus diz, aqueles que seguem a Jesus não pecam habitualmente. E eu vou ler agora aqui o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que vamos ser. Mas sabemos, olha, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Jesus prometeu na sua palavra que ele foi para o céu, depois da ressurreição, sentou à direita de Deus, o Pai, e ele vai voltar. E quando Jesus voltar, se manifestar,
nós também vamos se manifestar porque seremos semelhante a Ele. Como seremos semelhante a Ele? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou com um corpo imortal que nunca mais morre e um corpo incorruptível que nunca mais se corrompe com doenças, com enfermidade. E nós, quando Jesus se manifestar na sua volta, aqueles que estão mortos, os filhos de Deus, que o seu corpo foram para a terra, a sua alma está no paraíso, eles vão receber um corpo novo, imortal e incorruptível. Nunca mais vai morrer, vamos viver eternamente na presença de Deus e na companhia de Deus. Quando Jesus se manifestar, nós vamos ser semelhante a Ele. Somos filhos de Deus agora, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Amém? Glória a Deus. Aí diz aqui o verso 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo como também ele é puro. Então, qualquer que tenha essa esperança de um dia ver Jesus, né, face a face, os filhos de Deus, eles estão se purificando, eles estão, se apartando da vida do pecado, da vida da injustiça. Olha, diz aqui a palavra de Deus, verso 4. Qualquer que comete o pecado também comete perversidade, porque o pecado é perversidade, é iniquidade. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em Jesus não há pecado, ele veio para tirar os nossos pecados. Qualquer que comete pecado está cometendo perversidade. Verso 6, qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Então, qualquer que pessoas que é filho de Deus, ele se divorcia do pecado, se arrepende do pecado, ele não vive pecando voluntariamente, habitualmente, né? Ele faz tudo para não pecar, mas se pecar, Jesus disse, temos um advogado e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós lemos no verso 5 que o Filho de Deus se manifestou para desfazer para tirar os nossos pecados, e agora nós vemos no verso 8 que o Filho de Deus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, né? Qualquer que é filho de Deus, ele não comete pecado. Habitualmente, ele não ama o pecado, ele divorciou do pecado e quer viver uma vida ao lado de Deus, no mesmo caminho de Deus. Nisto são para terminar, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que vive na prática do pecado habitualmente e gosta da vida do pecado, ele é o filho do diabo. E qualquer que se arrepende e vem a Jesus e não quer viver mais na vida do pecado e aceita o perdão de Deus, esse é filho de Deus. Amém? Então, quando você vê uma pessoa que tem prazer no pecado, é filho do diabo. Quando você vê uma pessoa que divorciou do pecado e está fugindo do pecado, esse é filho de Deus. Amém? Oremos nesse momento, eu vou orar em seu favor. Você entrega a tua vida agora a Jesus. Senhor meu Deus, tenha misericórdia desse nosso ouvinte. Alcance ele, ó Deus, com o teu perdão. Aqueles que neste momento querem ser um filho teu, estão arrependidos, entregando as suas vidas a ti. Perdoa eles, Senhor. Alcance ele com o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento. Abençoa a sua vida, o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima programação, A Hora da Vitória.